problema com ingressos. A venda de ingressos costuma ser confusa mesmo. E a bagunça não escolhe torcida. Corintianos, são paulinos, palmeirenses e santistas já passaram muitas vezes por isso. Você viu aqui no SPTV ontem que no último fim de semana o problema foi no jogo entre São Paulo e Portuguesa no estádio do Morumbi. As bilheterias fecharam e o torcedor ficou sem saber o que estava acontecendo. Mas a repórter Glória Vanik foi ver o que é que pode ser feito. Glória, amanhã o Palmeiras recebe o Flamengo no Palestra Itália. É um jogão do Campeonato Brasileiro. Como é que vai ficar a torcida, a vida do torcedor? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Pelo menos dessa vez o torcedor vai ter tempo para comprar o ingresso. 27.640 ingressos foram colocados à disposição. Hoje as vendas vão até às 5 horas da tarde e amanhã, dia do jogo, as vendas vão até o intervalo da partida. A partida vai ser às 9h50 da noite no Palestra Itália e os valores dos ingressos variam de R$30 a R$80. É sempre bom lembrar que quem comprar meia entrada precisa apresentar a carteirinha na catraca. Portanto, a gente espera, que a vida do torcedor de Palmeiras e Flamengo seja bem mais tranquila do que aquela do torcedor do São Paulo no último jogo no domingo. Um jogo de pouco público, pelo menos dentro do Morumbi. Do lado de fora, os torcedores queriam assistir a São Paulo e Portuguesa, mas não conseguiram entrar. As bilheterias do estádio fecharam 4 horas antes da partida e a confusão se formou. Chegar aqui, uma vergonha dessa, não tem ingresso. A sorte que o torcedor está se comportando, que isso aqui era para virar baderna, né? Um acordo firmado entre vários órgãos envolvidos nos jogos, entre eles a Federação Paulista de Futebol e a Polícia Militar, determina que, em clássicos regionais, a venda de ingressos nas bilheterias dos estádios deve se encerrar 4 horas antes da partida. A medida é para evitar enfrentamento de torcidas. Nos jogos anteriores da Portuguesa houve uma tentativa de invasão do Canindé. E também no jogo anterior de São Paulo houve um tumulto de dissidentes da torcida organizada independente. Então, em razão desses antecedentes, dessas informações, houve a necessidade, com o intuito de preservação da segurança pública e de um conforto maior aos amantes do desporto que estariam ali presentes. Mas para o São Paulo houve erro de avaliação na última partida. Nesse jogo de domingo, a torcida portuguesa comprou 400 ingressos. E a do São Paulo, 12.500. Quer dizer, é evidente que isto, na acepção do termo, não é clássico. A culpa é de quem? A culpa é do clube, da empresa que vende, no caso específico é da polícia, certo? Que não entende nada de futebol e disse que esse jogo era um clássico. O clube, com mando de jogo, é o responsável pela venda dos ingressos em cada partida. Segundo o Estatuto do Torcedor, a venda deve ser ágil e bem divulgada e deve ser feita por pelo menos 5 postos de distribuição. No jogo São Paulo e Portuguesa, além do estádio, outros 6 locais disponibilizaram ingressos, mais a internet. Depois do incidente de domingo, do São Paulo nomeou uma comissão para negociar a organização de cada jogo com todos os órgãos envolvidos. Quando houver a reunião de rotina, todos os órgãos envolvidos já vão estar, pelo menos, conscientes de que precisa mudar alguma coisa, porque do jeito que está, não dá. O Código de Defesa do Consumidor aponta uma corresponsabilidade da Federação Paulista de Futebol para a comercialização dos ingressos. Eu converso agora com Marco Polo Del Nero, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Nesse caso especificamente, na opinião do senhor, de quem foi a responsabilidade? Bem, a responsabilidade foi de quem não prestou atenção naquilo que foi resolvido junto ao comando da Polícia Militar. Lá estavam presentes o representante do São Paulo, o representante da Portuguesa, representante da Federação Paulista de Futebol e de todos aqueles que envolvem na partida, que é CET e outros órgãos também da própria Prefeitura. Provavelmente alguém não levou essa informação para quem de direito dentro do São Paulo. A Polícia Militar reúne isso. Isso é um plano de ação que é feito durante todas as partidas de futebol. E assim estabelecido, assim deverá ser cumprido. Quem não cumpriu é que não prestou atenção. Presidente, Glória, eu queria fazer uma pergunta ao presidente. Boa tarde. Chico Pinheiro perguntando para o senhor. Boa tarde, Chico Pinheiro. Mas aí, como é que fica o torcedor nessa história? Quer dizer, a responsabilidade do São Paulo, da Portuguesa, Federação, Polícia, como é que fica o torcedor? Fica do lado de fora? Não, o torcedor, ele já há 2 anos atrás, que nós baixamos uma resolução com base numa solicitação da Polícia Militar que em determinados jogos não poderia ser vendido ingressos
até a hora do jogo, porque causava grandes transtornos, grandes problemas. E isso foi resolvido. Feita a resolução, amplo noticiário, o nosso departamento de imprensa passa para toda a mídia os horários que fecham os guichês das partidas. É evidente que o torcedor, às vezes, desatento, não leu o jornal, né, e ficou sem saber o que estava se passando. Mas é que a culpa é do torcedor. A culpa é do torcedor, sim, porque primeiro há uma cultura nisso. Há 2 anos que nós fazemos esse tipo de conduta. E segundo, para você ir a um jogo de futebol, você tem que saber primeiro o horário da partida e saber qual é a entrada sua durante a partida, qual é o portão que você vai entrar. E terceiro, a que horas fecha a bilheteria. Então o torcedor leia o jornal, acompanhe, veja o site da Federação, do São Paulo, da Portuguesa, que lá deve constar. Mas com certeza, nos jornais de São Paulo, todos constam o horário da partida e o horário que fecha a bilheteria. Mas, presidente, o senhor não acha um pouco desagradável para o torcedor que quer ver o jogo, que vai pagar por isso, ter que chegar até 4 horas antes, ficar ali 4 horas, assim, matando o tempo do lado de fora do estádio? Isso não poderia ser revisto para que o torcedor chegue, compre e entre? Não, o torcedor não espera 4 horas. Ele compra, ele pode comprar antecipado. Há determinados jogos que a Polícia Militar determina que a bilheteria feche 4 horas antes do espetáculo. Isso é uma questão de segurança. É para o torcedor não ter problemas na entrada. E nós cumprimos o que a segurança pública determina. Muricy, um olho no telefone e o outro no treino. E basta correr os olhos para ver que está tudo bem. Acho que a equipe está no caminho certo, tá se encaixando novamente. O São Paulo chegou, é o 5º colocado, só 3 pontos atrás do líder Grêmio. Bom, chegar é uma coisa, permanecer entre os melhores é outra, é o objetivo do time, num Brasileirão cada vez mais embolado. Veja a tabela, a diferença do Palmeiras, 6º colocado, para o Grêmio, lá em cima, é de apenas 4 pontos. E para os jogadores do São Paulo é hora de evitar o perde e ganha. O nosso objetivo é manter ainda mais a nossa regularidade para subir a cada dia na tabela. Também é preciso ter cuidado com as surpresas. Ninguém esperava uma derrota do Inter para o Ipatinga, né? Assim como o Ipatinga veio aqui no Morumbi e tirou 2 pontos nossos. E por falar em surpresas, na última vez que o Figueirense, o próximo adversário do São Paulo, jogou em casa, perdeu de 7-1 para o Grêmio. Nada que deixe o São Paulo animado. Cada jogo tem uma história. Acho que é um jogo completamente diferente. Mas uma surpresa farta dessas, claro, deixaria todos aqui bem felizes. Mesmo quem não é muito de sorrir.